Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nossa lição 4 sobre o Evangelho de Mateus. Eu queria agradecer muito a sua presença com a gente aqui, você que acompanha essas nossas lições pela internet. Eu estou aqui substituindo provisoriamente o pastor e professor Hudson, que tem lecionado de maneira sempre muito competente essas aulas, mas que, por causa de um tratamento, está precisando se ausentar. Mas nós estamos estudando o Evangelho de Mateus e eu sei que você tem acompanhado aqueles que têm vindo para estudar a Bíblia conosco. São muito bem-vindos e agradeço muito. E peço a você que, se você está se sentindo abençoado com os nossos vídeos, você tem a possibilidade de prestigiar aqui o nosso trabalho, dando o seu like ou compartilhando esse vídeo com outras pessoas, porque aí, ao mesmo tempo que você dá aí o seu like, você está nos mostrando a sua aprovação e a maneira como a gente está chegando a você e contribuindo de alguma forma para o seu crescimento espiritual. E quando você compartilha isso, você faz com que outras pessoas que não tiveram oportunidade ainda de ouvirem essas aulas, de participarem dessas aulas, possam participar. Então, você fazendo isso é uma forma de você demonstrar aí seu companheirismo e sua gratidão por esse privilégio de estudarmos a Bíblia juntos. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. E como eu tenho dito aqui nos nossos encontros anteriores, o Evangelho de Mateus tem umas peculiaridades que advêm do fato dele estar mirando o seu público leitor. Seu público leitor são judeus que aceitaram Jesus como Messias. Então, são cristãos que vieram, que são oriundos do judaísmo original. E então, todo o evangelho é montado para mostrar e certificar a esses cristãos que vieram de um judaísmo antigo, que agora eles podem olhar para Jesus e verem em Jesus aquele Messias que estava prometido desde as Escrituras. Sempre que o Novo Testamento fala em Escrituras, ele está falando lá do Antigo Testamento, né, das Escrituras judaicas. Então, Mateus, por causa disso, ele cita sempre, em todo momento, ele vai citando textos do Antigo Testamento, muito especialmente os profetas, fazendo essa vinculação entre a mensagem de Jesus e os escritos antigos dos judeus. A Torá, que é a lei de Moisés, os profetas e os escritos históricos, que formavam aí o que a gente chama de Bíblia hebraica, e que os cristãos chamam de Antigo Testamento, porque os cristãos chamam os escritos de testemunhos dos ensinos de Jesus de Novo Testamento, ou de Novo Pacto. O Evangelho de Mateus, então, faz parte do Novo Testamento, mas utiliza textos do Antigo Testamento, ou textos da Bíblia hebraica, porque ele está se dirigindo a leitores de origem judaica, e eles saberiam fazer essas conexões entre a mensagem de Jesus e tudo aquilo que estava previsto desde os tempos do Antigo Testamento. O que nós vimos até agora foi a parte da natividade, não é? Aqueles textos que têm a ver com o nascimento de Jesus, a partir do momento que Jesus é reconhecido como o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Rei. Então é descrito lá um nascimento todo especial, com particularidades prodigiosas. Então essa é toda a primeira parte de Mateus. Depois a gente tem a parte de Jesus iniciando seu ministério, sendo batizado, tentado e chamando seus discípulos. E os primeiros discípulos, ou os primeiros apóstolos, começam a chegar a partir desse chamado. Na lição de domingo passado, nós vimos o Sermão do Monte, que é uma parte muito conhecida do Evangelho de Mateus e que resume uma grande gama de ensinos éticos de Jesus. Isso é, ensinos comportamentais de conduta. Bem, é uma parte mais discursiva, digamos assim, não é? Então, onde Jesus Cristo discursa a respeito dos seus ensinos. É uma parte de fala. Agora nós vamos para uma parte de ações. Nos capítulos 8 e 9, o evangelista seleciona
episódios, narrativas, onde Jesus está agindo. Então, o que nós vemos nos evangelhos, e não é diferente com o evangelho de Mateus, é que o ministério de Jesus ele é mostrado, revelado e registrado em duas dimensões. Uma dimensão da fala e do ensino. Então, o Sermão do Monte é um exemplo disso. No Evangelho de João, por exemplo, a gente tem lá, a partir do capítulo 12 até o final do capítulo 17, outra parte discursiva de Jesus, né, que é a fala. As parábolas são também partes discursivas. Cada parábola é uma narrativa de Jesus com o ensino. E a outra dimensão, a outra área que os evangelistas utilizam para falar do ministério de Jesus é aquilo que Jesus fez, são as suas ações. Então nós temos narrativas de Jesus curando, de Jesus caminhando nas cidades, nas aldeias, entre as pessoas, dando atenção às carências e necessidades, muito especialmente essas narrativas de ação de Jesus são narrativas de eventos prodigiosos. O que os evangelhos querem mostrar é que Jesus Cristo manifesta o fato de ser o Messias, de ser o Filho de Deus, de ser o Deus encarnado. Ele manifesta a sua missão no mundo de maneira muito particular com os episódios prodigiosos, ou os episódios miraculosos. Então você tem narrativas de curas, narrativas de exorcismos, narrativas de milagres em relação à natureza. Nesses próximos 2 capítulos que nós temos aqui, Mateus 8 e Mateus 9, o que a gente percebe é justamente narrativas de Jesus curando pessoas, fazendo o exorcismo de pessoas ou tirando das pessoas o poder maligno e também mostrando o seu domínio, o seu poder sobre os efeitos da natureza. Então, o capítulo começa com a cura de um leproso, capítulo 8, logo no primeiro trecho, tem a descrição da cura de um leproso. Depois, nós temos ali Jesus Cristo com o episódio do centurião ou do oficial romano, que tinha um servo em casa doente, que Jesus Cristo também o cura. Depois nós temos um conjunto de pessoas que também são curadas e são exorcizadas. Depois nós temos Jesus acalmando a tempestade. Então isso já é um milagre que tem a ver com o poder sobre a natureza, né? Aquele episódio de Jesus acalmando a tempestade do barco dos discípulos, ali que a gente conhece bem. Depois vem, de novo, uma ação de Jesus de exorcismo sobre 2 pessoas. Aí o capítulo 9 começa narrando a cura de um paralítico e depois termina com Jesus Cristo curando pessoas cegas, pessoas mudas e ainda acrescentando alguns dos seus ensinos a essas atitudes, tá bem? A essas ações. Então, são 2 capítulos que o evangelista reúne diversas narrativas prodigiosas de Jesus para manifestar o poder, a missão e o objetivo da vinda de Jesus, né? Dando testemunho de quem ele era. O seu poder, de certa forma, servia para mostrar quem ele era e o que ele veio fazer. Eu quero destacar, então, nesses 2 capítulos, capítulos 8 e 9, destacar algumas coisas que são aqui mencionadas por Mateus e que têm a ver justamente com a missão de Jesus. Se essas narrativas, esses episódios são registrados para mostrar qual é a missão de Jesus, vamos ver o que é que se refere diretamente a isso. A primeira coisa que a gente vê é que são narrativas que mostram a compaixão, a misericórdia de Jesus. Então, o seu poder de curar,
o seu poder de livrar da opressão maligna, o seu poder de acalmar a tempestade, esse poder está aliadíssimo à sua misericórdia e à sua compaixão. Jesus sempre age com misericórdia e compaixão. Então ele tem misericórdia do leproso, né? Logo no início do capítulo 8. A gente sabe bem que por causa das tradições e leis judaicas, os leprosos eram marginalizados, eram mantidos distantes de qualquer convívio, eram vistos assim, com muito desprezo pelas pessoas. Normalmente havia uma associação também de que certas doenças vinham como consequência do fato das pessoas ou terem pecado ou terem sido abandonadas por Deus. De qualquer forma, aquelas pessoas, além de lidarem com aquele problema de doença, ainda carregavam o peso ali de uma condenação, né? Eram vistas ali como punidas por Deus. A gente vê muito isso lá no livro de Jó, em que os amigos de Jó queriam interpretar todo o sofrimento de Jó como se Jó estivesse sofrendo alguma punição, alguma condenação, né? E quando se tratava apenas era sofrimento. Então, o que Jesus faz aqui com esse leproso é demonstrar a sua misericórdia, demonstrar a sua compaixão. O leproso precisava ficar separado da sociedade, e se por acaso ele ficasse curado, antes de voltar à vida social, de acordo com a lei de Moisés, ele tinha que se apresentar ao sacerdote, para que o sacerdote testificasse a sua cura, e aí o sacerdote permitia que ele voltasse ao convívio social. Por isso que Jesus diz para ele, logo que o cura, vai lá e mostra ao sacerdote que você está curado. Bom, de qualquer forma, quando ele cura o leproso, é a sua compaixão, é a sua misericórdia. Quando ele cura aquele servo do oficial romano, que é uma coisa que mexe muito com o coração de Jesus, né? Aquele oficial romano, aquele centurião, preocupado com o servo. E Jesus fica muito mexido com isso, e então ele nem chega lá no centurião, ele apenas declara que o servo dele está curado. Então isso, de certa forma, já é uma demonstração da misericórdia extensiva de Jesus. Ele está com a misericórdia daqueles que sofrem. Seus discípulos, no meio da tempestade, ele vai lá, acalma a tempestade, os dois endemoniados ali, oprimidos pelo poder maligno. Bem, todas essas narrativas que se referem, então, ao sentido, ao significado da missão de Jesus, mostram que a primeira coisa que caracterizava as ações de Jesus, a missão de Jesus, que estava vinculado à sua misericórdia, ao seu amor, à sua graça, à sua compaixão. Jesus agiu em favor daquelas pessoas porque as amava com misericórdia e com compaixão. Então, essa é a primeira característica da missão de Jesus. Ele veio com graça, com amor, com misericórdia, com compaixão. A segunda característica que é da missão de Jesus é que ele veio não só demonstrar a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua graça e o seu amor, mas ele veio também realizar uma obra. Isto é, ele veio fazer uma obra no ser humano como um todo, não é? No ser humano na sua integralidade. Não se tratava apenas de tirar almas do inferno ou de salvar as almas das pessoas. Não se tratava apenas de o que aconteceria com as pessoas na pós-morte, na eternidade, mas tratava de transformar uma vida para aquilo que ainda aquela vida significaria aqui, não é? Na sua humanidade, na sua travessia terrena. Então, quando Jesus cura uma pessoa doente, não é? Quer dizer, recupera a saúde do corpo, quando Jesus salva alguém de uma tempestade, preservando a integridade física dessa pessoa, quando Jesus Cristo vai e chama Mateus para segui-lo,
e para se tornar seu discípulo, como a gente lê no capítulo 9, ele está focalizando a pessoa como um todo. Ele está querendo resgatar a vida na sua inteireza, a vida na sua integralidade. Então a missão de Jesus, ela não só foi uma missão que se realizou com amor, com compaixão e misericórdia, ela veio revelar o amor, a compaixão e a misericórdia de Jesus, mas também a missão de Jesus tinha a ver com essa integridade do ser humano. Jesus veio para resgatar o ser humano, ele todo, em toda a sua extensão, em toda a sua abrangência. Então a missão de Jesus tem a ver com sua misericórdia e compaixão, e tem a ver também com o bem, com a integridade do ser humano como um todo, não é? E a terceira coisa que a gente aprende aqui sobre a missão de Jesus é que a missão precisa ser continuada pelos seus discípulos. E é nesse sentido que lá no final do capítulo 9, depois que essas narrativas são feitas, depois que esses episódios são registrados, Jesus Cristo diz lá no finalzinho do capítulo, diz aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Então veja, os discípulos já tinham sido chamados por Jesus lá no capítulo 4, né? Os primeiros apóstolos. Ele está começando aqui a treinar os seus discípulos e junto com os seus discípulos a mostrar o que eles deveriam fazer depois. E agora, depois de fazer essas coisas, de curar, de apaziguar tempestade, de resgatar vidas, ele diz aos seus discípulos: a ceifa está aí pronta, a colheita está aí pronta para ser feita, mas os trabalhadores são poucos, a gente precisa de mais pessoas para fazer essa colheita. Então ele está dizendo aos seus discípulos que eles devem dar continuidade ao trabalho que ele estava fazendo. Tudo o que ele estava fazendo, ele estava mostrando que os discípulos deveriam dar continuidade. E o que é que ele estava fazendo? Ele estava buscando o bem das pessoas, estava buscando o bem do ser humano como um todo, estava levando bem-estar ao ser humano na transmissão do amor, da graça, da misericórdia de Deus. Essa é a grande missão do discípulo de Jesus. Assim como Jesus veio transformar a vida das pessoas, veio resgatar a vida das pessoas, veio mostrar como a vida pode ter sentido, significado na sua inteireza, né? O bem-estar físico, o bem-estar emocional, o bem-estar espiritual, tudo numa realidade só, e Jesus veio para isso, para resgatar o ser humano como um todo. A grande missão dos discípulos de Jesus também é a mesma proclamação da graça que transforma, que recupera, da graça que liberta, da graça que salva, que redime. Os discípulos devem continuar fazendo essa colheita que Jesus Cristo fez. Então essa última palavra sobre a missão de Cristo tem a ver diretamente conosco. A missão de Cristo é a nossa missão. O que Jesus veio fazer, nós continuamos fazendo e nós somos chamados a continuar fazendo. Olhando para o ser humano, vendo o ser humano como nosso alvo para revelar, mostrar e demonstrar a graça de Deus e atuando para o bem-estar do ser humano, como alguém que foi criado à imagem de Deus e que tem uma dignidade própria, atuando para o bem-estar desse ser humano. Esse é o propósito da missão de Cristo e deve ser o propósito também da nossa missão como discípulos de Jesus. Então, assim, nos capítulos 8 e 9, nós temos não só a narrativa do que Jesus fez, mas esse grande desafio, a que possamos dar prosseguimento à missão de Cristo, que é missão de Cristo e a nossa missão também. Espero em Deus e peço ao Senhor que continue usando a vida de cada um que está acompanhando esse vídeo para que você também seja um instrumento do cumprimento da missão de Cristo e através de você o amor, a graça de Deus possa chegar a muito mais gente. Deus abençoe você, não esqueça do like, não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Um bom domingo e Deus abençoe sua vida e sua família.